Catunda, com a palavra. Obrigado, presidente. Muito boa noite a todos. Cumprimento também a nossa assistência virtual. Espero que esse seminário possa contribuir de alguma forma para que a gente passe a pensar nos diversos espaços a questão da educação olímpica. É aí uma grande oportunidade, o tempo faz isso, né? Então, o desafio que foi colocado, que a gente começou a buscar há um certo tempo, qual é a consequência quando a gente começa de uma maneira, acredito que, descontextualizada, sem um conhecimento, sem uma justificativa, a reduzir as aulas de educação física, entendendo eu que essa redução ela é multifatorial, não existe um sentido único, mas que é importante que a gente comece a pensar se isso gera alguma consequência ou se realmente a disciplina de educação física escolar ela pode ser descartável, né? Se ela está na escola e não se justifica, o que é que a gente pode fazer enquanto profissional para tornar essa realidade diferente e termos aí um futuro diferente também para essa disciplina na escola. Então, essa redução das aulas e a consequência é a temática que eu fui instigado, né, utilizando um termo do momento, a falar. As implicações que eu trago é sobre a questão do que é educação escolar, educação física escolar e o reflexo disso na aprendizagem, e fazendo alguma ligação com a questão dos valores e a educação olímpica. Importante entender que na nossa fala, quando a gente coloca os índices do IDEB, porque é um dos motivos que as escolas estão alegando, porque precisa diminuir a educação física escolar e aumentar o número de horas de português e matemática, visando buscar melhorar os índices do Brasil nesse sentido. Nós não somos contra que o Brasil comece a avaliar a educação, comece a ter critérios, comece a ter instrumentos de avaliação. Pelo contrário, só assim a educação pode evoluir, mas entendemos também que se o termo é educação, existe aí um equívoco. E a gente vai tratar a partir de algumas referências que a educação ela envolve muito mais do que a língua pátria e o conhecimento lógico-matemático. Então, o Brasil ele está até após, se nós formos ver as metas do Brasil, que até 2022, né, para chegar a 6 pontos, ele que deveria ter 4,6 já atinge 5 aqui para os anos iniciais, nesse biênio aí 2009-2011. Para os anos finais, ele deveria estar com 3,9, já está em 4,1. E a estagnação no ensino médio, existe uma relação que é muito própria, mas não cabe aqui, essa não é a discussão, não é o foco no momento, mas ele está estagnado em todos os sentidos, não só nessa questão do índice do IDEB. E a educação ela está vinculada a inúmeros agentes, inclusive os agentes de natureza motora, ou seja, não se aprende o indivíduo desvinculado do que da sua ação, da sua possibilidade enquanto corpo, enquanto indivíduo que habita e se relaciona dentro de um determinado universo. Ela deve oportunizar essas múltiplas experiências, e se eu falo em múltiplas experiências, ela não pode, de nenhuma maneira, negar qualquer uma das formas de conhecimento e de experiência. E ela se concretiza através de incontáveis fontes de aprendizagem. Entendemos nós que quando estamos lidando com a educação física na escola, com as atividades corporais, até pela quantidade de sinapses que são realizadas naquele momento, existe ali, sim, uma grande possibilidade de aprendizagem. O grande desafio, então, da escola se encontra também no professor, né? O professor precisa não negar o seu viés ideológico, mas que essas questões ideológicas ela não podem influenciar de uma maneira tão direta a ação docente, no que diz respeito à sua obrigação com o ensino. Ora, numa pesquisa recente da Unesco, somente 8,9% dos professores indicaram que proporcionar conhecimentos básicos é uma das finalidades mais importantes da educação. Ora, eles afirmam claramente que 72% que formar cidadãos conscientes é, sim, a grande função da escola. Como é que eu formo um cidadão consciente se eu não passei para ele os conhecimentos básicos? São os conhecimentos básicos que o ser humano adquire que faz com que ele tenha consciência para agir nas diversas situações e resolução de problemas e posicionamento. Então, aqui, dizer que eu formo um cidadão consciente pode se tornar, inclusive, senso comum e mais fácil.
né, de eu colocar, porque todo mundo fala isso. Não, eu preciso formar um cidadão, eu formo um indivíduo consciente, um ser crítico, ótimo. Mas como? O que você dá a ele para ele poder tornar-se? É uma tarefa complexa. Eu tenho uma resistência para falar o termo complexo, que um amigo me falou que toda vida que você fala com a tia, quando você tiver dúvida de algo, eu digo, não, isso é muito complexo, aí você resolveu o seu problema. Tudo que a gente não sabe como definir é complexo. Então, assim, realmente, ultrapassa os conteúdos, ultrapassa os programas, envolve algo chamado comunidade escolar. Não se pode educar se a família não se envolve, se os outros professores das diversas disciplinas não se envolvem, e se o entorno não facilita. Né? O entorno, as políticas públicas daquele entorno, da escola, a comunidade, a sociedade em si, ela facilita essa educação. Existe um impacto no futuro muito forte quando se fala em educação, porque requer uma aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa é aquele que o indivíduo ele é único e processa essa informação de uma forma assim, diferente. Daí, as diversas estratégias de ensino têm que fazer parte de um mesmo contexto de aula. Ele tem características, interesses, motivações e a relação com que ele sabe, isso deve ser levado em consideração quando se fala de educação. Ora, se eu voltar lá para um dos primeiros slides, entender que é só o índice matemática e português, essas questões não se concretizam. Então, ao mesmo tempo em que o Ministério fala de educação, ele nega que a educação envolve diversos fatores. Então, assim, nos dá uma certa tristeza, porque a gente espera, como falou aqui, acho que o presidente falou no começo aqui, e que é muito fácil dizer que constrói escolas, porque a educação é muito difícil da gente concretizar. Então, é uma oportunidade privilegiada, haja vista você ter institucionalizado crianças e adolescentes. Eles estão lá, obrigatoriamente. Então, é um grupo que você precisa, com dados, com números, com avaliação, aprender a trabalhar, e, logicamente, a educação pode se concretizar, não de uma maneira fácil, porque educar não é fácil, já devia Rubem Alves, diz Rubem Alves que educar dói, porque transforma o indivíduo e tira ele do conforto. O Gustavo Iosp, ele tem uma coluna na revista Veja, o cara é economista, mas ele é um economista que ele fala muito da educação, e ele entende, eu achei fantástico isso aí, ele entende que não se pode ensinar na escola a quantidade cada vez maior das especializações do conhecimento humano. Então, o que ele diz? Precisa se abordar as grandes áreas, e ele cita as grandes áreas. E eu fiquei todo contente quando eu vi que ele não esqueceu, apesar de ser um economista, que uma dessas grandes áreas é a educação física. Matemática, linguagem, artes, ciências sociais, humanizadas e educação física. Ora, excluir qualquer área dessa, não é só educação física, qualquer área dessa, é ignorar os princípios básicos da formação. E o cara é economista. A boa escola, então, precisa fazer com que os alunos possam usar todos esses conhecimentos para desenvolver sua capacidade própria de pensar. Aí eu volto lá para os conhecimentos básicos. Os conhecimentos básicos do homem, para poder aprender a pensar. Isto sim é que ele chama de educação. E aí vem o nosso foco, que é a educação física escolar. Ora, isso é fato. O profissional de educação física, ou qualquer esfera que ele trabalhe, ele tem a capacidade de fazer essa defesa. As atividades corporais da educação, ela estimula o raciocínio, ela lida com vivência de conflitos, experiências práticas do cotidiano, concentração e participação, e um prazer no aprendizado, que é o sonho de todo professor de qualquer disciplina. Então, ela possibilita isso, não por ser especial, mas porque a sua especificidade, a dinâmica que ela envolve de movimento, de criatividade do professor, o ambiente mais livre, onde o aluno se manifesta de uma maneira mais direta, possibilita, sim, a vivência de todos esses aspectos que são fundamentais para um cidadão. Isso aqui alimenta a formação dos conhecimentos básicos, faz com que o indivíduo possa ter a compreensão de ser cidadão. Se eu utilizo como estratégia, eu citei alguns exemplos essa semana trabalhando com alunos, que muitas vezes quando você chega com som, com alegria, com movimento, as pessoas tendem a achar que aquilo é uma animação. E quando você utiliza como estratégia, você jamais pode deixar que isso seja confundido com um passatempo ou uma brincadeira. Uma aula de educação física é uma aula. Eu falei ontem à noite no curso aqui de educação física escolar, que eu tive uma participação, é aula, então pare, veja a estratégia, reveja a estratégia, peça tempo para as pessoas raciocinarem, buscarem saída, resolverem problemas. Então, entender que é uma aula também é fazer com que a educação física melhore o seu status.
Não é que é uma atividade que começa e só termina quando acaba o jogo, ou a partida, ou a atividade. O professor precisa parar, fazer com que o aluno vá compreendendo. Por quê? Quando ele coloca no documento dele que o aluno precisa se apropriar da atividade, se apropriar do esporte, se apropriar do jogo, se apropriar é compreender, aprender a resolver os problemas e perceber se tudo está correndo bem, de que maneira está correndo, se a estratégia utilizada está tendo algum efeito. Ela desenvolve criatividade e raciocínio lógico, mas é um instrumento de construção do conhecimento. Então, nós temos que, quando lidar com a atividade corporal enquanto estratégia, nós podemos ter isso. E aí, a prática de educação física, olha só, na sua especificidade, trabalha com as habilidades específicas que impactam não só na própria disciplina de educação física, mas nas outras disciplinas. Curiosidade, consciência de grupo, concentração, autoestima, visão estratégica, companheirismo, autoconfiança. Se a gente negar que isso são aspectos educativos, aspectos pedagógicos da formação humana. E aí, valores, né, que aí começa a caminhar no sentido da educação olímpica. Eu estou passando aqui, você acha? É que eu estou inquieto mesmo. Está passando a boca do nariz. Mas está tudo bem, obrigado. Princípios e valores: universalização, inclusão, diversidade, cidadania, saúde e qualidade de vida. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar esses princípios, entendendo que existem valores a ser conquistados, o professor ele é o responsável por isso. Eu vi uma pergunta que chegou aí há pouco, já, né, não vou antecipar a resposta, talvez nem seja eu que vai responder, mas o professor precisa entender que ele é o responsável por promover essas coisas. Né? Não adianta de nenhum... Esse PC está desprotegido. Isso aqui era uma surpresa que eu ia fazer, mas é uma bomba que vai explodir aí. Vamos lá. E ela, como disciplina escolar, ela tem a obrigação, precisa buscar o status de todas as outras disciplinas. Não se sentir diferente, porque lida em outro ambiente, não se sentir especial, não se sentir como uma disciplina que pode resolver todos os problemas da escola. Muitas vezes colocam isso, a gente até usa muito isso no discurso, né? Mas ela tem o mesmo compromisso de todas as outras e merece ser tratado como todas as outras. E nós, os professores de educação física, não podemos de nenhuma maneira deixar com que esse status seja diminuído, muitas vezes pela própria, pela linguagem utilizada pelos outros professores com a gente, pelas brincadeiras que faz na sala dos professores, pela forma, muitas vezes, jocosa com que a direção da escola se refere à disciplina. Não, é o professor o primeiro a defender. E aí, se ele, ao defender, passa essa importância para os alunos, e a importância que ele passa para os alunos, ele faz com que essa comunicação chegue aos pais, e como chegando aos pais, chega à comunidade e àquela sociedade do entorno, ele começa a buscar esse valor que ele tanto quer, né? Esse respeito que ele tanto cultiva. Ele utiliza os elementos da cultura para o desenvolvimento de condutas éticas, valores, capacidades e habilidades e a criação de hábitos saudáveis que são reconhecidamente parte de um processo de educação. Para justificar, integra atividades com inestimável valor para a educação moral, inclusive de valores, desempenha papel de relevante, né, de relevante importância para a formação da cidadania, é um local para se criar hábitos de atividade física, constitui meio privilegiado de transmissão às crianças e jovens do valor de uma cultura e apresenta desafios para a evolução humana devido à própria característica das suas atividades. A gente tem um dos elementos que foi discutido hoje pela manhã, é que a gente precisa evidenciar aos professores a necessidade da progressão dos conteúdos, progressão e qualidade, e que o aluno perceba isso, né? Só dessa forma ele pode entender que é uma atividade que pode levá-lo a evoluir também como ser humano. Para ser repassado, aí entra a questão profissional. Para que tudo isso possa ser concretizado, entra a condição do profissional. Essa competência, né, da educação física e essa boa orientação, inclusive como mote do Conselho Federal da Educação Física, deve ser o nosso mantra, né? A boa orientação é que vai fazer a diferença, alicerçada numa qualidade técnica, né, que na realidade se faz também no mesmo exercício da ética do conhecimento. O compromisso social dos professores também já foi citado, o professor precisa assumir esse compromisso. E o envolvimento da comunidade escolar. Pais, os professores, a comunidade da escola, os alunos,
É importante a gente trabalhar isso. Né? É impossível uma escola estar ali com aquela luz e todo o entorno desfavorável e ela resolver o problema. Não resolve, porque o aluno sai dali e vai para um ambiente desfavorável. Né? Então, essa educação não se concretiza se a gente não lida também com esses elementos. Pela especificidade, ele tem o objetivo de contribuir com a formação geral dos estudantes, favorecer a aquisição de competências motoras, formação da cultura esportiva, desenvolver o hábito da prática regular de atividades físicas escolares. O paradigma educacional ele faz com que a gente perca um pouco o medo que levou os professores de educação física a evitar falar o termo saúde e exercício físico na escola. Parece que era um palavrão. Por quê? A gente precisa, como a gente trabalhou isso no modelo técnico, higienista, em que isso não tem mais nada a ver com a perspectiva atual. É a mesma coisa do professor dizer que a gente ainda é visto na escola de uma forma equivocada, porque nós entramos no Brasil pela via do militar. Né? Mas, gente, só a ditadura do Brasil já acabou há mais de 20 anos. Né? Se a gente continuar achando que é por isso, ninguém fez nada. Nós estamos paralisados esse tempo todo. E se nós não mudamos a conduta, eu não acredito que é mais por influência do que passou, não. Os meus professores já não tinham, em sua maioria, né, essa conduta. E se nós estamos formando agora os professores, eles continuam com esse mesmo pensamento, tem alguma coisa aí, alguma falha nesse caminho. Então, quando se fala de saúde, se fala do estilo de vida, da forma de lidar com o indivíduo e a sua formação consciente, para ele possa fazer as suas escolhas para uma atividade física ao longo da vida. E o exercício físico, a prática de atividade física, é o meio com que o professor vai utilizar para concretizar os seus conteúdos. Só isso, ou seja, é uma ação pedagógica. Não tem mais nada a ver com aquela perspectiva. Essas questões apresentam um importante contributo para a aprendizagem do repertório das atividades motoras, que é o que a gente compreende, né, que vai fazer com que o indivíduo, ao longo da vida, possa lidar com uma atividade física, com um estilo de vida ativo, de forma autônoma, pelas suas escolhas, porque ele compreendeu que aquilo é importante. Ninguém vai negar, você chega em qualquer espaço, você acha que a atividade física faz bem para a saúde? Faz. Você acha que ela é importante para as pessoas? Você pratica bem, eu não tenho tempo, não dá... lá no meu espaço, quer dizer, ele não entendeu, ele não percebeu bem que aquilo faz para ele, que isso deve ser construído ao longo da sua escolarização. E um outro elemento que é muito forte são as recomendações internacionais. Então, nós temos uma quantidade significativa de referências, aí são poucas, agora eu queria atentar para a Declaração de Madrid. Sem educação, não há educação física, sem educação física não há educação, da EUPE, que foi de 91, e eles vieram realimentando essa carta, e agora, em 2011, compreenderam, fizeram uma emenda, em que eles colocam 5 itens novos, remetidos todos eles ao professor. Qual é a compreensão? Sem a ação do professor, nada dessas outras coisas elas vão se concretizar. Então, todas as recomendações estão deixadas de lado. Se o professor, aí tem lá, ele elenca as atitudes, eu tenho outra apresentação que tem isso, não era o caso daqui, mas ele elenca todas as atitudes do professor, inclusive na defesa da educação física dentro da escola. Não só no modelo da sua prática, no compromisso que ele deve assumir com isso, no intercâmbio e compreensão dos problemas internacionais da educação física, mas compreendendo que ele tem que ser o primeiro a difundir o valor da sua disciplina na escola. Olha só. Então, acho que a gente está caminhando no rumo correto, à medida em que, pelo menos esse Fórum de Educação Física Escolar preocupou-se exclusivamente com o trabalho do professor. Quem é esse professor e como ele atua na escola. Alguns problemas foram identificados, né? O aumento exponencial dos níveis de obesidade da população, a visão simplista, né, e equivocada na redução e substituição das aulas. Olha, não tem como justificar a forma com que eles querem dizer porque estão diminuindo. Então, a gente precisa ter um discurso mínimo estabelecido para se fazer uma defesa sobre isso. A educação física infantil, em todos os segmentos a gente tem a discussão sobre o porquê do professor polivalente. Ainda impera o senso comum sobre o porquê e o para que educação física na escola, inclusive entre nós professores. Se fosse um problema só das outras pessoas, mas entre os professores, quando a gente pede para justificar a educação física escolar, você tem que respirar fundo, né? Porque a gente precisa estabelecer. Aí é só pelo descuidado, não é pelo de saber muitas vezes, é pelo descuidado em falar, às vezes nem se preocupa muito em entender que isso é importante também. Aí tem algumas questões que eu vou colocar agora, no que refere a essa diminuição das aulas e a relação disso
com os prejuízos, inclusive, na aprendizagem das crianças. Alguns estudos. A diminuição do tempo da educação física na escola, ela é uma escala mundial. Não é um problema aqui do Brasil, não é um problema de Curitiba, ela é mundial. Lógico que os fatores e os motivos são diferentes, mas é uma questão, abaixo do status da disciplina, é uma questão que se discute no mundo inteiro. O rendimento escolar está estatisticamente relacionado com a aptidão física dos alunos. A redução da educação física não melhora o rendimento em outra disciplina. Isso é um estudo de Vandemar, e tem esse estudo aqui, de 2002, olha só, 1 milhão amostra de adolescentes, uma amostra de 1 milhão de adolescentes. Quanto maior o índice de atividade física, maior a média nas disciplinas de matemática e línguas. Isso mostra que retirar aulas de educação física não melhora os índices, ao contrário, decresce a performance. E aí a gente vem mostrando algumas relações. Qual a relação existente, então, entre a educação física e a aprendizagem cognitiva? Tem alguns estudos já concluídos no Brasil. Quem me chamou a atenção foi um amigo que eu comecei a mostrar um monte de estudo internacional. Ele disse, mas professor, será que não tem nada aqui no Brasil? É só descuidado também. A gente tem que prestar atenção também com a nossa conduta. E aí eu digo, tem, deve ter. E aí eu fui buscar, olha só, eu comecei a buscar estudos de 2009, 2011, 2012. Esses estudos são recentes. Ó. Na infância são desenvolvidas habilidades motoras fundamentais da criança, não há dúvida. Nem sempre isso é assegurado em programas gerais de atividade física. Por quê? Porque não tem. São poucos os programas para isso. Então, muitas vezes, as crianças, o único espaço onde ela pode vivenciar a experiência corporal é na escola. E aí, assim, a qualidade do que a gente está oferecendo tem que ser também revisitada. O ambiente familiar, social e escola são os fatores fundamentais a longo prazo. Se eu quero criar uma cultura, isso tem que ser a longo prazo. Tem se verificado que é na infância, durante a escolarização, que ocorre um amplo incremento das principais habilidades fundamentais e que tais habilidades são consideradas requisitos imprescindíveis para a aprendizagem, a formação escolar. Então, sem essas experiências, há sim um prejuízo. Esse estudo de 2011, fatores podem afetar o desempenho motor e mesmo cognitivo da criança em fase de escolarização, trazendo prejuízo à aprendizagem dos conteúdos escolares e das habilidades motoras. As pesquisas relacionadas a essa temática têm demonstrado significância estatística em que a criança é capaz de pensar e o que ela é capaz de fazer. Uma relação entre o desempenho motor, aptidão motora e testes que mostram também o empenho cognitivo da criança. Esse estudo de 2010, crianças com dificuldade de aprendizagem em diversas faixas etárias foram avaliadas em relação ao desenvolvimento motor. Observou-se que, em média, possuem também um atraso na idade motora em vários componentes da motricidade, tendendo a um agravamento com o transcorrer da idade. Então, as crianças que apresentavam dificuldade na aprendizagem de sala de aula foram relacionadas também em testes com a dificuldade na motora. E mostrando que esse déficit, quando ele fica lá atrás, não há mais como recuperar. Porque tem um período, essa aprendizagem inicial. Então, quando se chega, quanto mais a idade, e muitas vezes a dificuldade de aprendizagem, não se sabe de onde identificar, ficou lá atrás. Daí a nossa luta, digo nossa, não só do sistema CONFEF-QEF enquanto instrumento, enquanto órgão normativo, mas de todo o corpo profissional, pela educação física nas séries iniciais. E na educação infantil. É fundamental ali nos primeiros anos que a gente lute para que o profissional de educação física utilize esse espaço também para a nossa intervenção. A Organização Mundial de Saúde é usual que a habilidade motora esteja associada a algum grau de comprometimento em tarefas cognitivas e visoespaciais. Estudos recentes têm verificado essa tendência. É um estudo de 2007. Então, proporcionando um maior número de experiências motoras e psicossociais às crianças desde cedo, e de forma planejada, nós estamos batendo nessa tecla aqui, a professora Maria Helena veio aqui, e a gente está lidando com ela para criar, para discutir uma forma de passar essa ideia cada vez mais concreta aos professores, que é preciso essa fase pré-interativa da aula, essa fase do planejar baseado no padrão etário, nas necessidades, na realidade social, no tipo de matéria. O professor colocou tudo isso para que a gente possa ter essa compreensão. É provável que isso se torne um fator preventivo em relação a comprometimentos e habilidades escolares.
Nesse sentido, eleva-se a importância de um amplo desenvolvimento motor em idade escolar, considerando sua profilaxia frente às dificuldades escolares. Não temos que ter medo de falar essas palavras também. Uma profilaxia, uma prevenção, a gente precisa lidar com isso mesmo, utilizando a atividade física, não a atividade física, mas as atividades práticas corporais dentro da escola, para que o aluno possa viver as experiências necessárias para poder se desenvolver. E não é aqui estar demonizando, porque o problema não é só isso. Quando se fala que esse dito analfabetismo motor, ele é multifatorial, envolve... não adianta se demonizar aqui, porque os meios virtuais hoje dominam a vida das crianças. Não é só isso, né? A gente sabe que não é só isso. O entorno, o estilo de vida dos pais, os exemplos, o entorno, as políticas públicas que faltam, os espaços públicos deteriorados, a falta de praças, de programas, de espaços para brincar, as escolas que destroem os ambientes livres para construir mais salas. Nós temos vários exemplos disso em todos os estados. Assim, estão diminuindo o espaço com as questões também de violência e tudo. Os pais acham que entregar ali um computador, e não precisa nem de computador, né? Um celular já resolve esse problema. Você vai dar, fui dar um celular para o Gabriel, fui entregar Gabriel, eu queria comprar o telefone, quero dar o meu para você, eu vou comprar o meu. Não, esse telefone não funciona, é muito fraco, porque ele quer um telefone que tem Wi-Fi, Android, eu não sabia nem dos termos, né? Mas o telefone, o que ele mesmo vai utilizar é para ligar para alguém. Ele diz, tem crédito? Não precisa, não é só umas coisinhas, ele pega ali para entrar na internet e ele brinca. Isso é um brinquedo para ele, então isso aqui para ele é out, né? Precisa de algo in, né? Que é um Samsung Galaxy ou um Wii, não sei o que, e por aí vai. Ele quer um outro brinquedo. Mas se ele não pode ficar só com isso, ele precisa ter brinquedos. E quem pode fazer isso são os pais. Então, se a gente não se envolve com os pais, principalmente nessa faixa etária, fica também esse espaço. Nesse sentido, então, a importância, né, da educação física de maneira profilática, só refazendo. Acredita-se que dentro de um contexto escolar, a educação física é um meio valioso para ampliar a aptidão motora do aluno, colaborando na minimização dos transtornos de estudo e dificuldade de aprendizagem. Só a educação física pode analisar os dados apontados nesses estudos como um fator importante no diagnóstico. Para fazer diagnóstico, eu tenho que ter esse momento com os alunos, entender que eu preciso avaliar, diagnosticar, avaliar, reavaliar, né? Lidar com os elementos que possam me dar dados. E não precisa de protocolos complexos, né? Precisa só que o professor queira se envolver com isso. E que isso é importante, gente, principalmente quando se planeja o tipo de atividade. O professor tem que ter esses elementos. E aí, quando a gente começa a ver que o ciclo olímpico foi colocado aqui, que logicamente ele não impacta, mas de uma certa maneira, de tanto se falar, ele abre os caminhos, né, de tanto se ter esporte o tempo inteiro, de tanto se ver as pessoas, os bons exemplos de atletas, isso acaba criando uma certa onda. Logicamente que pode não impactar no final. Mas se cria onda, então ficou faltando o quê? A estratégia correta. Né? Se achou que era só colocar programas esportivos, fazer com que mais pessoas praticassem esporte resolveria, se perdeu a perspectiva de que isso deve ser trabalhado a longo prazo. Né? E o princípio disso seria a disciplina de educação física escolar. Porque lá o professor vai discutir, lá o professor vai possibilitar a participação efetiva de todos, sem discriminação e sem necessidade de grandes habilidades. Né? Porque lida-se com a educação escolar com a perspectiva da inclusão de todos. Então, para formar essa cultura esportiva, né, que tenha reflexo no estilo de vida da população, aí sim eu preciso de políticas públicas que possam viabilizar bons espaços. Né? A gente vê, eu observo muito o entorno da minha casa. Para fazer uma corrida ali perto de casa, você tem que estar disputando com os carros, com bicicleta, com tudo, porque não tem espaço. E fizeram há pouco tempo, há uns 2, 3 anos, revigoraram uma lagoa belíssima, né? Fizeram pista, fizeram tudo e foram embora. Então lá é um grande encontro de bêbados no fim de semana, que eles colocam os carros em cima da praça, tem uma lagoa lá, a gente morrendo afogado toda semana, forró tocando em 10 carros ao mesmo tempo, ninguém sabe nem qual é a música, e virou um inferno ao invés de ser um ambiente saudável. Né? Então, é a política pública implantada nesses parques, nesses espaços, chamando a população do entorno a participar, um profissional que pudesse estar ali, porque essa diferença ela é fundamental, é pedagógico isso, não é só colocar as atividades, tem que ter aquele indivíduo que faz as pontes com a educação, né? Que faz as pontes com o desenvolvimento de valores, que faz as pontes com a perspectiva dele entender aquilo como um bem e um direito. Isso oportuniza a discussão,
né, vai oportunizar essa discussão em diversos segmentos sociais dos valores humanos possíveis de serem trabalhados pela educação física, o esporte, inclusive nas escolas, numa grande perspectiva, já agora no futuro próximo, que é que a gente possa implantar essa semana de educação olímpica. Assim, já foi falado esses conceitos de educação olímpica, né, que por via do esporte se lida com o processo de educação das pessoas, se utiliza ele por meio de educação, não o esporte em si, mas o modo como o profissional vai conduzir o esporte em suas aulas, a forma com que ele vai lidar com o elemento esporte, com os valores tidos e possibilitados os conflitos, inclusive, que acontecem por meio dessas práticas. A educação ligada ao olimpismo envolve essas duas orientações, que é a necessidade do meio acadêmico, se envolver uma pesquisa acadêmica, mas também, acima de tudo, que crianças, adolescentes e atletas, por meio desses programas, né, possa ser atingido também, né, que seja direcionado a essas pessoas, que esses programas, que esse estudo, que esse aprofundamento também seja levado ali ao ambiente, à sociedade. Assim, de acordo com o REM, em 2009, os objetivos da educação olímpica são proteger e promover os interesses comuns da sociedade. Olha uma coisa bacana. Isso aqui se trabalha com esporte, gente. Isso aqui se trabalha com a educação física escolar. Isso aqui se trabalha, acima de tudo, com a educação das pessoas. O mundo está violento, as pessoas não são mais... Está faltando gentileza, está faltando educação. A gente chega, depois de um intervalo do recreio numa escola, os alunos vão para a sala de aula e fica assim, aquele lixo, aí vem o servente, né? Eu disse, se eu fosse diretor do colégio, não ia dar certo. Volta todo mundo, cada um pega um papel e põe no lixo, não é possível. Uma ação simples do diretor. Eu falei hoje pela manhã, um gestor, ele é tudo dentro do ambiente, né? Um bom gestor numa escola. Volta todo mundo e pega o seu papelzinho, se responsabilize por isso. Isso é educação. Aí quando ele for para o Réveillon lá na terra do Jorge, né, lá no Rio de Janeiro, depois que acabar o Réveillon, não vai ficar o lixo, que ele reclamou hoje pela manhã do lixo na praia. Olha só, existe ali na educação um conteúdo pedagógico. É um conteúdo pedagógico que inclui os valores humanistas que são universalmente aceitos pela sociedade. Busca pela excelência, fair play, justiça e respeito, já foi bastante falado aqui. Então, a busca deve ser de uma sociedade humanizada e com políticas públicas não improvisadas, não políticas do momento, não políticas de ocasião, mas que sejam estudadas, observadas, inclusive qual é a tendência, qual é a vocação daquele meio. Que os profissionais de educação física qualificados e com reconhecimento do esporte tenham essa possibilidade de passar isso como um bem, como um direito. As pessoas precisam entender que esporte é um bem para ele, é um direito para ele. A partir daí, podemos começar a transformação do potencial olímpico brasileiro em busca de se conquistar, quem sabe, a realidade de ser uma potência olímpica, que se possa ter, o presidente já mostrou aí que potência olímpica diverge hoje nessa nova perspectiva de somente ganho de medalha, de estrutura física, e vai muito além do que isso, vai pelo bem de uma sociedade, vai pela estrutura, da forma que a sociedade se relaciona, inclusive com os meios, com os objetos, entre eles mesmos, de uma forma harmoniosa. É isso. Muito agradecido.